Fala galerinha, tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Ou vocês estão com preguiça ainda do feriado? Não fizeram nada no feriado, né? Ficou só à toa. Sei que vocês são tudo folgados. Acertei ou errei? Fala aí conosco. Estão escutando bem? Tá tudo tranquilo? Ah, eu tenho duas. E vou preparar a outra pro próximo bimestre. Que essa aqui já tá ficando enjoada. Pessoal, vejam só. Que vocês acharam da prova? Da avaliação que a gente teve? Foi fácil demais, né? É, e tem que preparar mais outros, senão vocês vão enjoando e fica tenso. Só aquela prova foi light demais, fiquei até preocupado. Depois que eu terminei a prova, falei, nossa, como que eu passo uma prova tão fácil daquela? Sou bonzinho demais, hein? Incrível. Pessoal, vejam só. Então, hoje nós vamos seguir com a nossa matéria, tá? Com a nossa disciplina. Hoje nós vamos iniciar hoje sobre memória. Espero que vocês estejam com a memória boa para decorar tudo aí também, tá? Então, vamos lá, vamos que vamos. E vamos aproveitar enquanto a internet está funcionando, que tava horrível mais cedo, agora tava até sem internet, tava tenso. Não sei como é que tá aí pra vocês, mas pra mim aqui eu vou te falar, véio. Me senti vários anos atrás com a internet discada. Ah, vocês não sabem o que é internet discada, né? Desculpa, eu fico falando essas coisas, vocês nem sabem o que é internet discada. Ah, é? Se você sair pra chover, fica em casa, mulher. Então você vai molhar, oi. Beleza, pessoal? Vamos aqui. Olá. Então hoje nós vamos ver sobre memória, tá, pessoal? Então, vejam aqui. Quando nós falamos de memória, inclusive durante algumas aulas nossas, a gente sempre tocava em algum assuntinho sobre memória, né? Então era meio que recorrente e o bacana é que vocês já têm uma ideia que a memória é algo bem importante, bem principal de um computador, porque vocês mesmo, quando observam alguma propaganda, alguma coisa nesse sentido, vocês já vê logo a memória do computador. Mesmo as pessoas mais leigas, quando perguntam se esse computador é bom, elas falam, tem quanto de memória? Elas falam desse jeito, né? Vocês já devem ter percebido isso, né? Pergunta, por exemplo, a titia lá, que não usa muito a titia, o titi, que não conhece muito de computador, se você virar para ele e falar, esse computador é bom, a primeira coisa que ele pergunta é quanto de memória ele tem, né? Depois vocês fazem esse teste aí e me fala se deu certo, com a titia e com o titi. Vai com o titi mais novo, não, pega um titi mais velho, senão não complica, tá? Então acaba que a minha experiência vai pro ralo, tá? Então vamos falar um pouco de memória hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Vocês vão ver que não existe só um tipo de memória, tá? Existem alguns tipos de memória e a gente vai entender um pouco mais delas. Beleza, pessoal? Só lembrando um negócio aqui, teve esqueci de lembrar o nome aqui, mas que mandou uma filmagem do computador dele lá e tal, desmontou, fez uma experiência. Ele só não mandou ligando, né? A gente não sabe se estourou, ligou certo, ligou errado. Vamos ver aqui, acompanhando o chat, sim. Você não limpa a memória RAM e o pessoal ficou com a tela preta. Exatamente, tem isso também. Vamos lá então, pessoal. Beijo, Maria. Entrou o João Vitor aí. Que isso? Que imagem louca é essa, garota?
estiver nessa situação aí, é difícil. Vamos aqui então, pessoal. Ó, quando vamos falar de memória, vamos lembrar que, se tratando de computador, entendemos que memórias são dispositivos que armazenam dados com os quais o processador deve trabalhar. Tá? Então, logo a gente já entende sobre esse detalhe. Deixa eu mudar só um negócio aqui. Tá dando muito eco. Ver se vai melhorar para mim aqui. Ver se melhorou. Melhorou nada. Tá bom, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Assim fica melhor. Porque às vezes eu falo e a voz chega 1, 2 segundos depois, aí eu fico doido. Ó, vejam só. Necessariamente existem dois tipos de memória, tá? Então temos a memória ROM e a memória RAM. Né? Vocês já ouviram falar nessa memória ROM? Já ouviram, pessoal? Sim, sim. Pessoal, memória ROM, tá, pessoal? Read Only Memory. Memória somente leitura, tá? E a RAM não é somente leitura, tá? Então, o O ali é o only. E escrita? Não, a ROM, a ROM é somente leitura, tá? Somente leitura. E vamos aqui. Bilíngue. Tentando virar. Tem o meu projeto aí, o projeto United States. Eu tenho que me tornar, tá? Vamos aqui, ó, pessoal. Então, para quem nunca ouviu falar na ROM ou não entende a ROM, seria isso. Uma memória de somente leitura, não é aquela memória que você fica ali trocando informações com ela ali, tá? Trocando informações no sentido de você gravar alguma coisa, o processador gravar outra coisa e assim vai, tá? Então, nós vamos entender agora essas duas características aí que eu acabei de citar para vocês, a memória RAM e a memória ROM. Todas as duas existem no computador, tá? E nós vamos ver que existem algumas essas memórias também em outros equipamentos, tá? Aí é aquilo que acontece, né? Acontece bastante. Inclusive, era uma coisa que me irrita, né? É o seguinte: as pessoas acham que a pessoa entender de computador, estudar computador, vocês vão ver, vocês vão passar por isso, vocês vão lembrar de mim, do que eu estou falando. Ou às vezes já está até passando. O que acontece? Se você estuda computador, né, a área de computação, aí chega lá na titia, a titia está com um problema no celular, aí, você mexe no computador, mexe no celular aqui, né, conserta ele, né, deu um problema no... Já ouvi, pessoal, já ouvi. Nossa, meu sangue até ferveu no dia. A pessoa tá comprando a calculadora, cara. A calculadora tava dando tilt. Você é da área de informática, conserta a calculadora. Arruma essa calculadora minha aqui. Nossa senhora, meu sangue chega ferveu na hora. Eu falei, que é isso, meu irmão? Tá mexendo com cara de quê? Não é consertar a calculadora? Calculadora. Aí que acontece aí, quando vocês vão perceber. Quando acontecer alguma coisa com algum eletrodoméstico, alguma coisa na casa aí, do parente, principalmente da titia e do titi, o que acontece? Ele lembra que você mexe com o computador e que você sabe consertar isso aí. É terrível, cara. Isso acontece muito. É, parecidas com a do celular. Calcula aí que é mais lucro. Pessoal, vejam só então. Beleza, então, por exemplo, nós aprendemos algumas coisas aqui que são um pouco padrão para o meio eletrônico, né? Mas não significa que a gente sabe consertar a calculadora. Aí é terrível, né, cara? Mas vamos aqui. Vou colocar aqui no jeito. Ó, um pouquinho da história. No início, a memória era um componente mais caro que tinha no computador. No início, no início. E olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Deixa eu ver se eu acerto a direção. Aqui. Olha o tamanho que era 640 KB, cara. Cabia uma foto, cabia uma selfie do pior celular que tem. Capaz que tira uma foto maior que essa aí. E era caríssimo. Para você ter uma ideia do problema que seria armazenar dados aí, né? Mas assim,
muito dos avanços que tivemos aí, principalmente de armazenamento, causou também o aumento na qualidade, né? Se você tinha mais espaço, você poderia então investir em mais qualidade nas imagens, melhor qualidade de som, você teria onde armazenar, né? Mas aí você tem uma ideia mais ou menos do que seria isso aí. Vamos aqui. E hoje em dia já ultrapassa 2 gigas, né? A gente sabe que tem muito mais gigas, tudo aí. 2, 4, 16, né? Dá pra fazer. A maioria dos computadores em padrão vem com 2 slots. Geralmente dá para você colocar 2 pentes de 4. Já tem alguns pentes de 8 também. Então aí você fica com 16. Olha que beleza. E, meu amigo, aí vocês arrupiam, né? Na hora de jogar, muito espaço na memória RAM, computador bomba, e aí fica bom para jogar, né? Professor, E o que você tá falando aí? Pode o falar. meu computador tem 4 GB de memória RAM e o meu celular tem 4 GB também. Falei, cara, quando pode, pode, amigo. O cara que tem um celular de 4 GB aí, tá podendo, né? Computador e celular com 4 GB. Olha só. Rapaz, você tá doido. Mas é isso mesmo. O avanço da tecnologia trouxe isso aí, ó. Até os celulares aí estão tendo uns gigas a mais. Acho que o meu é só de 2, acho que por isso que ele tá travando muito. Onde eu consigo comprar um de 4 gigas aí que fica bacana também, fica igual o seu aí, né? Eu tenho um notebookzinho aqui que ele tá com 4 gigas e bem antigo, tá beleza. Meu celular que é mais novo que ele, tá lento pra caramba, né? Então, mas é isso aí. O que acontece? Nos celulares, as memórias não dá para ficarem trocando igual é no computador, né? No computador a gente tem os slots e tudo mais, né? Dá para você, por exemplo, não estou gostando de 4, vou pôr de 2, né? Isso não acontece, mas eu estou falando isso aí. Você põe de 8, né? E assim por diante. Depende também da característica das memórias, né? Capacidade máxima que ela possui e as características que vão ser compatíveis com o hardware ali. A gente sabe que as placas-mães têm os modelos de memória, né? Memória RAM que as pessoas utilizam com os computadores. Nós até falamos um pouquinho sobre os modelos, né? Nós vamos especificar aqui alguns estilos, né? E vocês vão perceber, tem até umas imagens aqui. Aí já em equipamentos como celular, tablets, já são componentes embutidos, tá? Que nós vamos ver aqui, né? Falando principalmente de memória ROM. Mas a memória ROM não tem nada a ver com essa capacidade de memória que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? O celular é mais. É isso aí. Hoje em dia vocês estão querendo investir mais no celular do que no computador, do que no tablet, né? Vocês acham que ficar no WhatsApp, no Instagram, tem que ter um celular top, né? Vai investir no computador, galera. Acho que o computador dá mais resultado. Vamos aqui, ó, memória ROM, né? Então, serve somente como leitura, como acabamos de falar aqui para vocês. Ele serve somente como leitura. Por quê? Ele já vem com os dados armazenados e aí você simplesmente lê esses dados. Você não modifica esses dados, você não faz nenhuma modificação ali, tá? Uma vez seus dados gravados, alguém falou? Não, né? Uma vez seus dados gravados, aí, minha voz está dando eco, fica achando que alguém está me chamando. Vamos aqui. Uma vez seus dados gravados, não podem mais ser alterados, tá? Apenas através de procedimentos especiais, tá? Então, existem sim modelos especiais onde você consegue, né, modificar os dados, mas geralmente essas técnicas especiais, né, estão mais ligadas ao próprio fabricante resolver isso aí, né? Suas informações são lidas pelo computador, então elas realmente são lidas, não são trabalhadas dentro dela como é a memória RAM, né? Nós vimos que, por exemplo, o processador precisa de uma informação, vai lá na memória RAM, solicita para que pegue os dados que estão no HD e leve para a memória RAM e assim começa a trabalhar com ela, não é? Na memória ROM não existe isso, tá? Não existe. Ele simplesmente passa essas informações para o computador e o computador simplesmente pega elas e trabalha, certo? Vamos ver aqui, vocês estão escrevendo no chat, eu dou aquela olhada no chat para ver se tem alguma coisa interessante. 1000 pila é um processador, mais uma placa-mãe, mais ou menos. Por aí. Por aí, tá, pessoal? Você quer ter garantia, você chega com 1000 conto lá, que é.
mais garantido, tá? Mas mesmo assim, vocês viram o preço de um processador que a gente viu, né? Talvez até pode passar disso. Vamos aqui. São memórias não voláteis, ou seja, quando o computador for desligado, ela não perde suas informações. Em uma aula passada eu cheguei a falar sobre isso, volátil e não volátil. Quando elas são não voláteis, elas não perdem informação quando perde o fornecimento de energia, correto? Então nunca se esqueça da palavra volátil. A memória RAM é uma memória volátil. Ela quando perde a informação, perde o fornecimento elétrico, né? Ela perde todas as informações, ela zera. É aquele negócio, dá um reset, pronto, acabou, você tira tudo que está lá dentro, começa do zero. Já essas memórias ROMs, não. Ela como se fosse aquela memória que não perde informação mesmo, estando desligado, tá, o computador. A gente está aprofundando o conteúdo na RAM e na ROM. Essas coisas eu não sabia. Exatamente, garoto. Vamos que vamos. Ó, tipos de memória ROM. Não existe só o tipo ROM, tal, não. Existem alguns tipos de memória ROM, tá? Uma delas é a PROM, né? Ó, a gravação nesse dispositivo, né, do tipo memória ROM do tipo PROM, né? A gravação nesse dispositivo é feita por meio de reação física através de equipamentos que impulsionam elementos elétricos, tá? Uma vez acontecido isso, as Ô, professor, informações não podem ser alteradas. professor, Sim? sua voz tá meio ruim, eu vou ter que sair e andar de novo, tá? Beleza, manda ver. Demora não, hein, garoto? Manda Tá. ver. Velocidade máxima. Pessoal, vejam só. Então, lembre-se, a PROM não permite que as informações sejam alteradas, tá? Quer um exemplo disso? Querem um exemplo disso? Vamos supor, micro-ondas. Micro-ondas possuem memória ROM, tá? E o que acontece? Você não consegue modificar a memória ROM de um micro-ondas, tá? Ele já vem com aquela gravação para ele resolver todas aquelas questões que o micro-ondas faz, tá? Todas aquelas funções, e você não consegue modificar, né? Então, eu quase brinco, né? Eu sempre brinco e falo assim, isso sim é algo que os hackers não dão conta de mexer, né? Hackear por causa disso, tá? Acabou o tempo e esqueceu a informação? Entendi, não. Vamos aqui, ó, pessoal. Então, beleza. Então, entenderam o que é a memória pronta, tá, pessoal? Então, a memória que não gravou uma vez, bal. É aquilo que quando queima alguma coisa, aí muitas vezes tem que trocar, mas é muito difícil trocar isso aí. Geralmente, quando queima algum equipamento, um componente desse, eles já condenam toda a placa e quer trocar toda a placa, tá? Isso acontece bastante. Agora, outro tipo de memória ROM, tá? É a do tipo EPROM. Ó, as memórias EPROM têm como principal característica a capacidade de permitir, tá, que dados sejam regravados no dispositivo. Então, dá para você regravar os dados ali, tá? Mesmo tendo sido gravado de uma vez, dá para regravar. Só que para isso, tem que ter o auxílio de um componente que emite luz ultravioleta. Então, tem que ser um equipamento muito especial, que é quase o mesmo o próprio fabricante que tem, tá? Nesse processo, os dados gravados precisam ser apagados por completo. Então, você tem lá a memória EPROM. Quando ele for fazer isso, ele desgrava tudo, tá? E depois grava novamente, tá? Somente depois disso é que a nova geração pode ser feita, beleza? Então, esse é o tipo de memória EPROM, tá, pessoal? Que dá para fazer, tá? Mesmo nós não conseguirmos fazer, por não ter o equipamento que faz essa regravação, existe sim uma maneira de fazer, certo? E você já deve ter visto alguns componentezinhos como esse, né? Esse tipo de memóriazinha, quando você abre um carrinho, uma boneca que canta, alguma coisa nesse sentido, tem alguma coisinha como essa, né? Fica em parte diferente do PC. Ah, sim, várias partes diferentes. Ela não tem uma parte específica, coisa nesse sentido. Mas nós vamos ver a memória ROM, tá? Mas nós vamos ver e você não tem como errar. Bater o olho, você sabe que é ela, tá?
Ó, um exemplo de memória RAM, um dos exemplos básicos, tá? Exemplos básicos. O CD e o DVD, tá? São exemplos de memória ROM, né? Gravou ali, pau, pau, acabou. Somente leitura, tá? Somente leitura. É lógico. Aqui é CD e DVD, né? Aí você vai falar, tem o CD que grava, é o CD RW, né? DVD RW, dá para gravar e desgravar, né? Mas isso nem usa mais também, quase nem está usando. Os computadores nem com drive de CD, DVD não vem mais, né? Agora a galera tá indo pendrive, até o pendrive estão deixando para lá, né? Ruimzinho o pendrive, né, pessoal? Dá para confiar. Já vi pessoas que gravaram uma apresentação no pendrive em casa, testou, quando chega para apresentar, né? Chega, por exemplo, no instituto para fazer a apresentação, o pendrive não lê, tá queimado. Terrível, terrível. Pessoal, então, nossa memória ROM. Agora vamos comentar sobre memória RAM, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, veja só. Porque não pediu permissão para tirar, galera, não sei. Fala que sim, né? Fala que sim, mas às vezes pode ter deixado perto de um alto-falante de um carro, pode ter, às vezes, própria batida, né? Pode acontecer um monte de coisa. E não dá nem para mensurar o que poderia ter acontecido. É só quase uma investigação criminal. Vamos aqui. Memória de acesso aleatório, tá? Então, Memory Access Read, tá? Memória de leitura aleatória, memória de acesso aleatório, tá? Isso sim, faz leitura e escrita, tá, pessoal? Faz leitura e escrita, exatamente. Uma das principais partes do computador. Então é aquela que, igual falando, pergunta a titio, titio. Você fala que seu computador é bom, ele vai perguntar para você que memória que é. E quando você responder que memória, você sabe que é a memória RAM. Ele não quer nem saber de memória ROM, tá? Então, e ninguém propaga também memória ROM, certo? Random Access Memory, exatamente. Random Access Memory, tá confundindo, RAID é da outra. Vamos lá, ó, vejam só. Aleatório, Access de acesso e Memory de memória, certo? Vamos aqui. Ó, é nessa memória onde fica armazenado os dados que o processador quer trabalhar ou está trabalhando. Então, vejam só, quando o processador precisa de algo, ele fala com a memória, fala assim, estou precisando de tal coisa. E a memória se vira e traz, é tipo aquela secretária que o chefe manda fazer, ela fica doida, porque o chefe, eu preciso disso, aí ela vai atrás, tá tudo com ela ali, tá? Então, a memória é dessa forma. O chefe não vai lá no fundo para pegar informações, fala com ela, fala com a secretária vai, resolve, traz as coisas e tal, e fica naquela correria. Então, ela tipo, faz tudo, tá? Importantíssima, tá, pessoal? Sem ela, ou com a fraqueza dela, o computador não funciona corretamente, tá, pessoal? É nessa memória onde fica armazenado os dados, isso eu acabei de falar, sua forma de armazenamento de dados é bastante rápida em comparação à memória ROM. Lógico, inclusive, memória RAM, ela surge pesquisas o tempo inteiro ali sobre memória RAM para melhorar o desempenho, porque ela é o principal componente. Já a memória ROM, nós vamos ver agora, as funções são bem básicas de uma memória ROM, né? Não precisa tanto investimento. Acho que o que já foi pesquisado já resolve muito dos problemas de hoje, né? A partir do momento que for avançando e necessitar de algo melhor, né, algo diferente, aí sim, aí provavelmente surgirão mais pesquisas sobre memória ROM, tá? Memória ROM, pessoal, tem um pessoal que geralmente, principalmente o pessoal da robótica, consegue então, consegue então trabalhar muito com memória ROM, porque criam pequenos componentes e você coloca em por exemplo, um robô, né, um robozinho, um componentezinho que vai fazer funções específicas ali, né? Então, muitas vezes não vai ter um processador para ficar processando informações. É só para gerar mesmo o resultado
repetitivo. Um exemplo, uma calculadora, né? A calculadora não tem processamento ali, né? Tem a troca de informações de um algoritmo que já está programado para resolver aquele problema, certo? Você só tem memória RAM, Pedro Wilson. Mas por quê, rapaz? O que aconteceu? Quando você dorme, você acorda, você já não lembra mais de nada, é isso? Por isso você tem só memória ROM? Só memória RAM? É isso aí que a gente comenta. Ó, suas informações são perdidas quando a energia elétrica, por isso é chamada de memória volátil, que é aquele exemplo que eu falei para vocês. A diferença entre memória ROM, que é não volátil, e a memória RAM, que é volátil. Você cortou energia, acabou. Eu lembro muito bem. Hoje não vem, né? Hoje, antigamente, nos computadores antigos tinha o botão reset. Hoje não tem esse botão reset. Ele era bom demais, aquele botão. Usava muito. Os computadores travavam demais. Sei lá, e tchuf, resetava, estava resolvido. Ligava, tudo de novo, né? Travavam muito. Não sei se vocês lembram da tela azul do Windows, se já brincaram com vocês, vocês já devem ter visto alguma coisa nesse sentido. Então era simplesmente travar e você simplesmente resetava, certo? Vamos aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Olha aqui, ó, tipos de memória RAM. Deixa eu aumentar aqui para vocês ficarem mais próximos das imagens. Images. Ó, ficou embaçado, né? Porque eu aumentei aqui, ficou ruim. Não dá para ver direito a hora que aumenta. Mas essa aqui, ó, eu já trabalhei com todo esse tipo de memória, pessoal. Não que eu seja velho, mas é que eu já tive as oportunidades. Vejam só, essa memóriazinha de 30 pin, né, é o tipo de memória SIM. Nossa. Este de memória aqui, ó, pessoal, ela já é bem lenta, pouca capacidade de armazenamento, tá? Geralmente, ó, elas vinham com... Geralmente aqui poderia ser 4 MB em cada uma aqui, ó. 4 MB, aqui tem 8, né? 8, então aí você dá para saber. Muitas vezes ela tinha tanto de um lado, tanto do outro também. Aí cada um desses 4 MB ou 2 MB era a capacidade de memória que você tinha, né? Era só contar quantos tinha aqui. Da mesma forma que também na de 72 pin, do tipo SIM, né? Eram bem lentas se a gente for pensar para hoje, né? Rodavam geralmente o Windows 3.11 até o Windows 95, estourando assim naquela lentidão Windows 98, tá? Bem lentas, né? Queimavam facinho, facinho. Se você triscasse a mão aqui, ó, para tirar, era terrível, né? Vejam só, PC histórica, exatamente. E muitas vezes o computador vinha com uns 8 slots. Você colocava aquele tanto, colocar aquele tanto de memória, parecia aqueles negócio de colocar mel, sabe? Aquela monte de comeinha que você coloca assim, cada daquele jeito, tá? Aqui você vê que já começa a melhorar e tal, mas mesmo assim era bem ruinzinha. Aí tinha um problema, vejam só, quando elas eram muito sensíveis à parte eletromagnética, né? O que que acontece, pessoal? É a energia eletrostática que a gente tem no corpo. E a gente, quando vai mexer, trabalhar com computador, temos que ter bastante atenção nessa energia eletrostática. Alguém já tomou choque aí, principalmente nesse tempo de calor, que estava seco? Era o que mais acontecia. Você triscava em alguém, dava choque. Né? Você ia triscar no metal, dá choque. Aquilo ali é energia eletrostática, tá? Do nosso próprio corpo, que é gerado ali. Depois eu nem sei falar exatamente o que é o fenômeno que é gerado nisso aí, mas aquela energia, pessoal, se você triscasse na memória dessa aí, você queimava essa memória, era bal. Então tinha que ter bastante cuidado na hora de manusear. Qual que era alguns meios de segurança para não queimar essas memórias? Quando forem retirar, você com uma mão, você trisca no gabinete, tá? E aí você retira. Mas geralmente a gente tenta pegar pelas pontas, tá? Por essa, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui assim, ó. Eu vou tentar pôr uma memória bem aqui.
ver se eu levantar a mão. Se eu pegar bem nesse cantinho assim, ó. Pegar nos dois extremos, né? Pega aqui no meio não, mas nesse extremo e no outro extremo. Em vez de pegar no meio da memória, tá? Então, se retirava dessa forma. Ou também existe um equipamento que chama pulseirinha anti-eletrostática que você coloca num braço e ela está sempre retirando essa energia estática que você tem, tá? É evitável que você queimasse essas memórias. Porque muitas vezes o computador do cliente chegar para você dar uma manutenção, uma limpeza, e você queimava a memória por simplesmente um mau treinamento, vamos dizer assim, né? Vamos ver aqui. Estão perguntando. Teve uma vez que o notebook grudou na minha mão, na parte do CD. Choque bravo. Ai, tomar choque é terrível. Até desligado, aí. Ele tá ligado ou desligado, né? Provavelmente tá ligado, né? Bem provável. Ó, aí essa micro DIN, né? Que aqui tá dizendo que ela é bem rara, muito rara da gente encontrar, tá? Geralmente é para computadores pequenos. Eu não tive oportunidade de. Já tive, já. Um computadorzinho bem pequeno, uma micro DIN, achava até bonitinho. Pensava até que era de notebook, né? Temos aqui, ó. Aí essa aqui já começava a ficar melhor. E a galera já babava. Tá vendo que ela vem com essa proteção? Já era pensando nisso, né? Ela vem com essa proteção aqui, ó, que era Rambus, olha o nome. Rambus. Aí quando falava Rambus, você fala, nossa, essa aí é uma memória guerreira, amigo. Você leva um choque nela, apaga a energia do nosso corpo. A memória é quando você leva choque e pela energia do nosso corpo. Eu entendi assim, basicamente. Quando você leva choque nela. Não entendi. Se você dá um choque nela com a energia do nosso corpo, o que acontece? É mais ou menos isso. Então, olha aqui, pessoal. Então, essa aqui vem com essa proteção. Era a tal famosa Rambus, né? Com proteção ali. A gente começou depois com essa evolução, ó, de 100 pinos, tá? Esses microchips aqui passaram a ter mais capacidade. Você passou a ter menos microchips, mas com mais capacidade. Olha outra aqui, tá? Vários modelos, tá, pessoal? 144, 200, aí já começou a série DDR, tá? Quando passou a série DDR, já começamos a ter uma evolução melhor, tá? Esse PIN significa o quê? Geralmente o número de contatos, tá? O número de contatos. Pinos de contato, esses douradinhos que tem aqui, tá? Ó, aqui já é DDR2. Isso é de notebook, tá? Pequenininha. Agora, olha essas outras aqui, ó. 168 pins, né? Tipo DIN. Então, se alguém comentar com vocês, tipo SIM é um tipo bem antigo, né? O DIN já era mais evoluído do que o SIM. Esse outro aqui, o outro tipo DDR2. Então aqui a gente já tinha memórias que tinha um pouquinho maior de capacidade, tá? Vamos aqui, deixa eu voltar. Tinha até uma memóriazinha aqui, vou mostrar para vocês, de notebook. Deixa eu colocar aqui para passar a página. Beleza. Então, alguns tipos de memória. Temos o tipo da memória DIN, né? A gente nem comentou sobre a SIM ali. Tipo de memória DDR, DDR2 e DDR3, que hoje das mais utilizadas aí, né? Mais padrões que a gente está tendo, DDR3, certo? Ó o tipo da DIN, tá, pessoal? Tem até a imagem aí. Vamos lá. Levavam esse nome por terem terminais de contato em ambos os lados do pente, tá? Então, DIN, né? Como se fosse Double, né? Aí, ó. Double Inline Memory Module, né? Módulo de memória, uma linha só dupla, tá? Então, dos dois lados você tinha esse contato. E aí tinha que o menino comentou aí da gente passar a borrachinha. Exatamente, a gente passa uma borracha. Muitas vezes o mau contato aqui em algum pinzinho desse aqui, ó, já não funcionava direito, né? E aí você chegava, você pega uma borracha, pegando, ó, com a memória certinho, pegando a memória certinho assim, ó,
e passa a borrachinha no contato, só alegria, tá? Pessoal, espera só um pouquinho que eu vou pegar uma memória que eu tenho aqui, aí eu já mostro aqui na prática. Pera aí. Tô aqui de volta, hein, pessoal. Peguei a memóriazinha que eu tenho ali, que eu lembrei que eu tenho a memória. Professor, Vamos aqui. estava falando antes de quando você leva choque na memória RAM, é pela energia estática do nosso corpo ou o PC está ligado? A gente leva choque. Mas geralmente é porque é o seguinte, quando a gente chega a queimar, você não sente nada. Simplesmente descarregou na memória e queimou ela, sabe? Você não toma choque assim, tá? Aí quando você toma choque, igual você tá falando de tomar o choque do computador mesmo, é quando ele tá ligado. Agora a nossa energia estática que a gente tem mesmo, aí quando a gente trisca, ele queima, você não sente nada, é simplesmente você tocou lá e queimou, tá? Você não dá aquele curto-circuito assim, que triscou e tá! Você sai, não acontece isso não, tá, pessoal? Aqui, ó, pessoal, isso aqui é uma memóriazinha do notebook aqui que eu troquei esses dias, tá? Esse pior aqui, dá pra ver direito que ela é verde, tá? Então é a memóriazinha, ó. Dá pra vocês verem aí. O chroma aqui tá tirando a capacidade de ver ela, tá? Então tá aqui, ó. Ela é de notebook, tá? Aqui tá escrito, ó. Ela é de 2 gigas e aqui tá só falando que ela é de 2 gigas, tá? Ela tem os dois contatozinhos do lado e do outro, fabricada aqui no Brasil, tá? Então, tá aí o tipo de memória, ela é do tipo DDR2, tá? DDR2. Então é do notebookzinho aqui de casa, que estragou e eu tô tirando as pecinhas dele aí pra ver se eu melhoro um outro notebook ali, tá? Então, é aí o que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma outra borracha aqui, pra dar um exemplo pra vocês como que vocês limpam aí. Olha aqui, melhor maneira de você testar muitas vezes, ó. Borracha, tá? Memória. Tirou a memória, o jeito certo de pegar na memória é assim, tá, pessoal? Ó, do jeito que eu tô pegando. Não coloquem a mão aqui. Por mais que você esteja com a pulseira, esteja segurando no gabinete, evitem pegar no meio, tá? Peguem dessa forma aqui. Aqui você não tá pegando em contato nenhum e aqui você tá seguro que você não vai queimar ela, tá? Por exemplo, se o computador está com algum problema, fazer alguma limpeza, pessoal, a melhor coisa, ó, a borrachinha. Pegou a borracha, passe bem nos contatos aqui, ó, pode passar nos contatos, passa de um lado, girou, passa do outro. Não precisa nem soprar, tá? Para não ir saliva aí. Não passar coronavírus não passar coronavírus pra memória RAM, tá, pessoal? E aí você coloca lá em caixa. Dessa forma aqui, ó, tá, pessoal? Então, já pegaram aí o jeito de trabalhar com memória RAM, tá, pessoal? Então, pincel, o pincel também é uma boa. O pessoal fala muito da borracha, desde os primórdios, porque borracha você pode pôr mais uma forcinha e esfregar mais, porque às vezes tá encrostado, tá? Tem alguma sujeira encrostada ali, então ele consegue rapar mais. O pincel ele tira só uma poeirinha por cima, tá? É mais por causa disso. Vamos lá então, pessoal. São capazes de transmitir 64 bits por vez, tá? Essa aqui é a memória DIMM, 168 pinos, tá? E a velocidade dela é de 100 MHz a 133 MHz, tá? Então, bem provável que o meu computador bem antigo, né? Não. O computador mais antigo era a outra memória, era terrível. Só a outra, o outro computador que eu fiz um upgrade que eu passei a pôr essa. Mas assim, era ruim, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Vamos aqui. Agora do tipo DDR, tá, pessoal? Memória do tipo DDR. Foi criada para ter o dobro de desempenho em relação às memórias existentes.
Quando montaram o DDR, a galera pensou, bum, melhorou pra caramba, tá, pessoal? Temos agora memórias com maior capacidade de transmissão, tá? E vejam só, quer saber por que que melhorou a transmissão? Olha aqui, ó, a velocidade aumentou bastante. De 100 133, você conseguia até 400 MHz, era o quê? Quase 4 vezes maior, né? Então, tá aí a memória DDR. O que acontece? Ela ganhou mais capacidade de memória, então, ao invés de você comprar mais pentes de memória, você compraria só um, tá, pessoal? Só um, um pente de memória e balbal, tá? E ela poderia chegar até 1 GB de capacidade de armazenamento, tá? Então, uma grande evolução. Né? Aí viemos aqui as outras DDR2, tá? Ah, professor, mas como diferencia? Pessoal, vocês estão vendo pela imagem aí que tá pequena, mas por aqui, eu vou pegar a minha. Tá vendo a posição que tem um vácuozinho aqui, ó? Um dentinho? Não tem como você colocar, por exemplo, um slot que é DDR2, você colocar uma DDR3. Esse encaixe, ele é diferente para cada Acho tipo que eu de entendi. memória. Ou ele está mais de um lado ou mais do outro, ele tem uma posição diferente. Ele é padrão. Então, não tem erro, você não consegue colocar errado. Certo? Aí você bate o olho, já coloca, ele não encaixa, você sabe que não é. Tá? Vamos aqui. A nova tecnologia veio com a promessa de aumentar o desempenho, diminuir o consumo elétrico e o aquecimento. Tá? As memórias também aquecem, tá, pessoal? E são esperados modos de até 4 GB de memória. Então, DDR2, até 4 GB você conseguia colocar. Tá? Aí, se você queria um computador com 8 GB, aí você tinha que comprar 2 pentes de 4 GB. Tá? Ah, você poderia ter uma DDR2 de 2 GB? Tinha. Mas o máximo que você sabe que um pente poderia suportar eram 4 GB, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui pela imagem, aqui perto, ó, que ele é quase a metade o pino já está quase na metade, né? Como se dividisse no meio quase o pininho aqui na entrada. Vamos ver aqui, é igual ao do Xbox. Menos memória, mas é mais velocidade de resolução. Ou é grudado na placa-mãe? Você está perguntando do Xbox? Do Xbox eu não sei, né? Quase não. Não é, tipo, você falou, né, que não dá para colocar um DRR3 num DRR2, no caso. Isso. Aí, no caso, dá para eu mudar lá no aparelho, tipo, colocar um DRR3 para eu poder colocar esse. Você mudar o slot? Sim, Não. Ele já é o slot já que vem na placa-mãe, né? Tem toda a tecnologia embargada, tudo ali já preparado para um modelo, então não tem como, tá? Tem como você mudar isso, certo? Vamos aqui. Então, o DDR2, ó, já vem com mais pinos também, e a velocidade, ó, ou a quantidade de velocidade aumentou de 400, né, que era o máximo da DDR, né, e a gente já tinha até o máximo do DDR2, ó, 1066 MHz. Então, já aumentou a taxa de transmissão. Então, essa taxa de transmissão é importantíssima, porque como o processador troca muita informação com a memória, quanto mais rápido for esse tráfego de dados, melhor. E esse tráfego de dados é determinado pelos megahertz. Então, duas coisas importantíssimas para você ver em uma memória, né, que você observa. E até na hora de comprar uma placa-mãe, você tem que observar isso aí, tá vendo? Os detalhes que você vai detectando, que vai fazendo com que o seu computador seja bom, é o que? Você olhar a capacidade realmente de memória, quanto que ela consegue armazenar, e um dos principais é você ver qual que é a velocidade de transmissão. Por quê? Você compra uma placa-mãe, você compra um processador muito bom, um i5, só que aí você compra uma placa-mãe, que a transmissão dela entre a memória e o processador, ela suporta, vamos supor, aqui, 800 MHz, certo? E aí, o que acontece? Se você colocar uma memória com 1066 MHz,
você tem a memória com 1066 MHz, mas a placa-mãe não transmite, não utiliza tudo isso aqui. Então você está perdendo desempenho, o desempenho da sua memória RAM. Tá? Então aí você tem que olhar uma placa-mãe que realmente faça essa transmissão com o máximo que a sua memória consegue fazer. Tá? E da mesma forma acontece quando a placa-mãe consegue transmitir a velocidade, né? A placa-mãe consegue 1066 MHz, mas aí você pega e compra a memória que ela no máximo consegue transmitir 667 MHz, né? Então, assim, essa combinação é muito importante, principalmente na hora de você comprar um computador, para que o seu computador consiga, então, executar a transmissão, a troca de informações no máximo possível que possa existir. Você ter placa-mãe que combine realmente com a velocidade da memória RAM, certo? Não, monitor não influencia não, tá? Monitor só influencia na você ver a transmissão mesmo, tá? Vamos aqui. Então, pessoal, então entenderam essa questão do megahertz que as memórias possuem, que é o total da transmissão dela, e o porquê que você tem que observar isso? Espero que vocês não se esqueçam disso, tá, pessoal? Quando vocês forem montar um computador, dar uma dica para uma pessoa, observa cada detalhe desse. Se você conseguir observar cada detalhe desse, você vai ter um grande computador, tá? Muitas vezes um computador que não seja tão caro, mas que ele trabalhe em conjunto muito bem interligados, e aí você tem um computador que roda redondinho ali, tá? Por isso que eu tenho um notebookzinho pequenininho, inclusive eu levo, não sei se no primeiro dia de aula que a gente teve, eu levei um pequenininho, aquele ali é meu xodó. Ele é antigo, mas roda que é uma beleza, roda que é uma beleza. Porque eu programo no meu aqui, eu programo nele, tranquilamente. Por quê? Porque ele é muito bem combinado, foi muito bem assim. Apesar do notebook você não monta o notebook, mas as combinações se encaixam perfeitamente que ele aguenta muito tempo de vamos supor assim, de funcionamento por ele trabalhar na capacidade ideal dele de comunicação, principalmente dos componentes. Tá? Agora o DDR3, tá, pessoal? DDR3, né, que tem o modelo SDRAM, que é uma melhoria sobre a tecnologia procedente da DDR2 SDRAM também, que é chamado de SDRAM. O primeiro benefício da DDR3 é a taxa de transferência 2 vezes maior que a taxa de DDR2. Então, por exemplo, falando da taxa de transferência, que é o megahertz, o do DDR2, 1066. Então, se é 2 vezes, então vai dar ali o quê? 2100 e... Faz o cálculo aí mais rapidão para nós. 2120... 1122, mais ou menos? Não é por aí, deixa esse cálculo para lá. Mas é mais ou menos isso aí, você dobra a transmissão. Você dobrando a transmissão, acabou, pessoal. Você tem mais desempenho ainda, tá? E são esperados modos de até, que faltou aqui, de até 8 GB de memória, tá, pessoal? Então, o DDR3 você pode ter modo até 8 GB. Então, por exemplo, se a placa mantiver 2 ou 4 slots, ou 3, né? Geralmente as placas-mãe dependem do fabricante, do modelo. Mínimo é 1, né? Não tem como. E aí tem vários slots ali, né? Já vi até de 6 slots. Então, você coloca vários slots ali, ó, de 8 GB, por exemplo, você vai ter muita capacidade de memória, tá, pessoal? E com esses processadores igual o i7, o i9, eles são mais potentes, mas eles exigem muito mais a memória. Então, você tem que ter bastante memória ali, certo? Então, DDR3 é mais utilizada hoje. Muito boa, tá? Muito, assim, tem uma capacidade muito grande. E, então, quando alguém falar assim, que memória eu ponho? Você sabe que é DDR3, porque nova hoje são DDR3, tá, pessoal? Mais atual. Então, vejam só. Tá aqui, ó. Se você for observar, ó, observem bem, não sei se na imagem está dando para vocês verem, vocês me confirmem aí. DDR3, a primeira, DDR2 e a DDR, tá? Vejam só. Acompanhem comigo. Vejam aqui o encaixezinho, ó, o espacinho que tem em cada uma, tá? Olha,
não dá para você colocar uma memória diferente, tá? Elas não batem na hora de encaixar. Olha aqui, eu estou na DDR3. Se eu... Sim, existe a DDR4, exatamente. Ó, se você passar o mouse aqui, ó, não encaixa na DDR3, não encaixa aqui na DDR2, ó. Então, é totalmente diferente, tá? Você não acha não, existe mesmo, pode ter certeza, existe mesmo a DDR4, tá? A DDR3 é mais comum que a DDR4 ainda. A DDR4 lançou e os computadores agora estão vindo com a DDR4, mas assim, é mais comum você achar a DDR3, tá? Vejam só. Inclusive, tem no jogo. Tem no jogo? Que jogo que você fala? Ah, naquele simulador. Sim, Ah, entendi. Ó, a memória, as memórias DDR4. Deixa eu ver na imagem aqui. São bem mais brutas, né? Bem violenta mesmo, as DDR4. Olha aqui o exemplo. Vou pegar o exemplo de uma imagem aqui pra gente ver, a DDR4. Tá vendo? Então elas são... Tá vendo que a quantidade de chips aqui são bem menores e tem uma capacidade muito maior, tá, pessoal? Aí quem quer umas memórias mais tops aí, mais evoluídas, tem... Ó, tem gente que preocupa até com a memória pra colocar. Olha o estilo dessa aqui. Aí isso aqui fica até bonito na placa-mãe ali, ó. O cara põe um neon e vai jogar, tá até iluminando a memória RAM ali, tá, pessoal? Então até isso, até isso acontece, tá, pessoal? Tem neguinha rupiana aí, já doido pra comprar uma memória. Olha aqui, essa aqui, ó. Chega, fica colorida lá dentro, ó. E que hora que bate o neon, já dá uma diferenciada, tá? Então são um tipo de memória. Exatamente, computador transparente. Tem ninguém que tira a tampa lateral para poder ficar mostrando ali e tal. Então, são as memórias aí, são usadas bastante para jogo, tá, pessoal? Para jogo é tipo DDR4. Então, falei até a DDR3 lá no slide, porque a DDR4 já tem um sistema mais avançado. E você vê que já tem até a DDR5, né? Assim, a gente quase ainda não vê por aqui, certo? Então, a evolução realmente faz parte da nossa. Aqui, ó. Pegando erradíssimo aqui, ó. Ah, esse aqui também nem chegou, tá? A DDR5 tá chegando ainda. Não sei se com essa pandemia ela chegou, né? Isso aqui é uma notícia antiga. Está aí, ó. Certo? DDR5, acho que nem chegou, porque eu achei até uma novidade aqui. Até espantei. Falei, cara, será que eu tô atrasado? Não tô sabendo que existe DDR5. Agora eu vi aqui, eu fiquei mais tranquilo, né? Ainda vai chegar, né? Capaz que deve ter em alguns lugares aí, mas que essa pandemia atrasou muito a chegada dos equipamentos, da evolução dos equipamentos, né? Principalmente na área de distribuição. Mas beleza, vamos que vamos aqui. Deixa eu voltar lá, cadê você? Ó, os tipos de memória RAM, né? Nós temos algumas diferenças. Barramento, né? O encapsulamento. Barramento é aqueles encaixes, né? Encapsulamento é a forma que está envolvido ali os próprios componentes da memória RAM, né? Que nós vimos aqui até o componente da DDR4, da DDR5, DDR4 para jogo, né? Aquela ali é para jogo, a gente não acha muito fácil aquilo, não. Muito de encomenda aquele tipo de memória ali, né? PC Gamers vem, tá? Certeza que vem com aquilo ali. Ah, mas normalmente não vem daquele jeito, vem com o jeito normal mesmo, tá? Beleza, pessoal. Olha, aqui já vamos ver aqui a parte de outro tipo de memória, tá? Vamos parar aqui na memória RAM, a nossa aula de hoje, para não a gente não precisar correr, tá, pessoal? Então vejam só. Então nós vimos dois tipos de memória, memória ROM e memória RAM, tá, pessoal? Então, memória ROM é aquelas que a gente não pode, que a gente vai só ter processo de leitura nela. E quais são os tipos de memória ROM que a gente viu? PROM e EPROM. A PROM gravou, acabou. A EPROM dá para desgravar, provavelmente pelo fabricante consegue fazer, certo? E memória RAM.
tá, pessoal? Nós vimos quais são as principais que tem ainda no mercado à venda. DDR, DDR2, DDR3 e DDR4, tá, pessoal? DDR5 nós vimos aí que vai sair, depois eu vou ver alguma coisa sobre o que tem de novidade na DDR5, mostrar para vocês, tá? E, então, a gente viu essa questão sobre memória. O que a gente tem que preocupar com memória, tá, pessoal? Tem que se preocupar com capacidade capacidade de armazenamento e capacidade de transmissão. Essa capacidade de transmissão é medida em megahertz. Beleza, pessoal? Então, espero ter passado aí com tranquilidade o conhecimento aí hoje, de memórias, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode já falar aí antes da gente finalizar nossa aula, pessoal. Ok, eu já estou começando a sumir aqui, ó, o jeito que eu estou ficando. Vou ligar aqui. Aí. Alguma coisa, pessoal? Perguntar? Tá tudo tranquilo? Beleza? Então, sem mais perguntas, pessoal, uma ótima semana para vocês e até a próxima aula. Tudo de bom para todos aí, galera. Um abraço. Fui!